8h08, já já a gente fala mais sobre Olimpíadas e agora a gente vai falar com a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos para Vinhedo agora, conversar com a Maju Arruda Leite, que está aqui com a gente, ao lado dela um representante do Corpo de Bombeiros, que vai nos atualizar como é que está o trabalho de resgate das vítimas desse acidente aéreo que infelizmente aconteceu ontem no começo da tarde. Maju, bom dia para você, bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Oi, Ana Paula, Zaidan, bom dia a vocês, bom dia a todos. A gente volta a falar ao vivo em frente ao condomínio residencial Recanto Florido, aqui onde houve a queda desse avião no início da tarde dessa sexta-feira, tirando a vida de 61 pessoas. O que a gente tem de informação agora, que foi atualizado pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maicon Cristo, é que 12 corpos já foram retirados e já estão na rodovia em direção à cidade de São Paulo, onde eles serão encaminhados para o ML Central, em Pinheiros, na Zona Oeste, porque lá tem mais condições para fazer todos os exames que esses corpos precisam para ser identificado. Mas aqui ao meu lado, a tenente do Corpo de Bombeiros, Olivia Perrone, que vai atualizar o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento. Tenente, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria que você descrevesse qual o trabalho que está sendo agora em relação aos corpos dessa tragédia. Um bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, é um trabalho que ele é realizado em etapas, né? Então, no primeiro momento que nós chegamos na ocorrência ontem, ainda estava ocorrendo um incêndio. Então, a primeira coisa de tudo é deixar aquele local em segurança para o trabalho de todos. Então, houve a extinção do incêndio, logo após o isolamento do local. Antes de chegar até os corpos, né, o Corpo de Bombeiros, a gente fez um trabalho de abrir espaço para que as viaturas e todos os órgãos pudessem trabalhar. Então, houve um trabalho braçal aí de retirada de árvores e qualquer outro empecilho que prejudicasse o trabalho na aeronave. Então agora nós temos um campo limpo de trabalho, onde diversas equipes de muitos órgãos que estão apoiando nessa ocorrência estão trabalhando para a retirada. Os corpos que permanecem, eles ainda estão presos às ferragens da aeronave, né? Então é um trabalho muito minucioso para que a gente possa retirar com cuidado. Quanto mais preservado esse corpo pudesse ser devolvido, né, aos familiares, até por conta de ser mais fácil a identificação, para nós é melhor. Então é um trabalho que ele é minucioso, ele é cauteloso e ele não tem um tempo de duração, porque realmente a gente quer extrair ali das ferragens do avião o corpo da melhor maneira possível, para que mantenha, na medida do possível, a sua integridade, por respeito aos familiares e também para facilitar o trabalho aí das autoridades na identificação dessas pessoas. E a senhora consegue descrever o cenário, né, em que esses corpos estavam? Então, o avião ele caiu no quintal dessa residência, né? E pelo impacto da queda, realmente houve um achatamento muito grande dessa aeronave. A gente olhando assim, nem consegue ter noção do tamanho real que era realmente essa aeronave, porque o impacto foi muito forte, achatou completamente essa aeronave. Logo após veio um incêndio que também prejudicou muito a fuselagem desse avião. Então, assim, principalmente as partes dos assentos, é uma parte que está muito prejudicada. Muitos destroços assim menores que estão realmente ali embrenhados, né? Juntamente com os objetos e os corpos dessas pessoas. A parte traseira do avião ficou um pouquinho mais preservada, infelizmente, né? Que é a parte que não possui as pessoas. Então, realmente ali muitas ferragens, corpos e objetos pessoais que estão no mesmo entrever, vamos dizer assim. Então, realmente, para a retirada desses corpos é um trabalho minucioso, de pouquinho em pouquinho, retirando ali as ferragens, preservando a fuselagem do avião também, para depois o CENIPA e as autoridades competentes puderem fazer a investigação adequada. E como você contou, esse trabalho de resgate dos corpos começou ontem, no início da noite, e durou durante toda a madrugada, se estendendo até agora. Não há previsão que esse trabalho, uma data, né, para esse trabalho ser finalizado. Qual está sendo a maior dificuldade dos bombeiros? Durante a madrugada, a luz foi um empecilho, essa chuva que está incessante. Conta pra gente quais estão sendo os maiores desafios, né, nesse trabalho de resgate. Então, ontem, né, devido à chuva, a gente teve um pouquinho mais de trabalho, até porque a condição do tempo não ajuda na realização desse tipo de trabalho. Porém, nós do Corpo de Bombeiros, nós temos uma viatura específica de iluminação exatamente para esses casos, para que isso não impeça o trabalho noturno das equipes. Então, essa viatura de iluminação, ela veio aqui até o local. Então, em relação à luz, durante a madrugada, a gente não teve esse tipo de problema, a gente conseguiu trabalhar normalmente. É lógico que com a luz da manhã,
A gente acredita e espera que esse trabalho se torne um pouco mais ágil, mas a rapidez não é a prioridade, né? A prioridade é a retirada muito cuidadosa de cada corpo, porque são pessoas que estão ali, né? E a gente deve o máximo respeito e cuidado possível no tratamento dessas pessoas que foram vítimas desse acidente. E o governo de São Paulo montou um gabinete de crise com vários integrantes das forças de segurança, Corpo de Bombeiros em conjunto, também com integrantes do governo federal. Como funciona esse gabinete de crise? Quantas pessoas vocês se reúnem para fazer reuniões? Como esse trabalho é montado, né, para que tudo aconteça da melhor maneira? Então, inicialmente no começo da ocorrência, quando a gente ainda estava montando, né, todo o planejamento de trabalho, nós utilizamos uma casa de um morador aqui como posto de comando. Então a gente gostaria até de agradecer a disponibilidade e a paciência, né, dos moradores aqui do condomínio que auxiliaram muito o Corpo de Bombeiros e os outros órgãos. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros também possui um caminhão específico para gerenciamento de ocorrências, né, que a gente chama que é o caminhão do SICOI. Esse caminhão chegou também na tarde de ontem. E dentro dele a gente possui todo um esquema de televisão, computador, internet, rádio. A gente consegue ter um posto de comando avançado, vamos dizer assim, como se fosse um pequeno quartel de bombeiro aqui no local da ocorrência. Dentro desse caminhão, a gente consegue fazer reuniões periódicas com os responsáveis de cada órgão que estão atuando na ocorrência. Nessas reuniões, nós atualizamos os resultados de cada órgão e também a gente verifica se existe a possibilidade de alteração da forma de trabalho, se nós vamos permanecer da mesma forma, se há necessidade de solicitação de mais equipamentos, mais efetivos, enfim. Ontem nós realizávamos reuniões de hora em hora, né, devido ao momento ainda de fervor da ocorrência. Porém, hoje de manhã, com o trabalho já consolidado, com as estratégias já definidas, a gente está se reunindo de torno de 6 em 6 horas. Houve uma reunião às 6 horas da manhã e a meio-dia nós teremos mais uma, para reavaliar com todos os órgãos se o trabalho vai continuar sendo feito desta mesma maneira ou se será necessário alguma adequação. Ana Paula Zaidan, tenente do Corpo de Bombeiros, Olivia Perrone, na escuta de vocês. E eu queria fazer uma pergunta, sim, Maju, bom dia aqui, a tenente, em relação aos objetos pessoais dessas pessoas que estavam no avião, né? Eu imagino que, todo mundo viaja com pelo menos um RG, uma carteira, né? Uma CNH, algumas pessoas até em viagens internas usam passaporte. Se esses objetos também estão sendo removidos, se estão sendo enviados para a perícia, enviados para o IML também, para ajudar na identificação dessas pessoas. Isso, os objetos pessoais, eles seguem com os corpos, né, para futuramente identificar qual objeto era de qual pessoa. Então, existe a recolha desse objeto, né, ele é lacrado, vedado, e tudo que for de intuito pessoal, né, um documento, uma mochila, uma roupa, eles são encaminhados também para a perícia, para posterior identificar de quem eram aqueles objetos. Então, tudo vai sendo retirado aos poucos ali da fuselagem do avião. Entendi. E vocês conseguiram resgatar muito material, tenente? Então, pelo local ser muito prejudicado pela gravidade do acidente, o que sobrou de objetos pessoais realmente são pedaços muito pequenos. A gente tem relatos aí de celulares, principalmente pedaços de roupa, documentos, assim, é mais difícil, até porque por conta do incêndio, muita coisa se perdeu pelo fogo. Então, a gente tem relato de bastante celulares recolhidos, mas objetos pessoais, assim, até pelo tamanho, é mais difícil mensurar, né? Principalmente documentos, que é muito fácil de acabar se perdendo no sinistro. Ô, tenente, bom dia. Houve um momento aqui que eu perdi a comunicação, não sei se você já falou sobre isso, mas ainda chove aí, o quanto a chuva torna o trabalho mais lento, mais moroso, mais difícil? Então, no momento a chuva deu uma trégua pra gente nesse trabalho, né? A chuva atrapalha realmente, assim, na logística, né? De carregamento de coisas, até no deslocamento das viaturas, a gente toma muito cuidado aqui, porque com a quantidade de veículos e de órgãos que estão trabalhando aqui no local, a chuva ela é um desconforto. Eu não posso dizer assim que ela é um empecilho para o trabalho, porque o trabalho continuou da mesma forma, independente da chuva. Mas para os colaboradores que estão aqui, até para a imprensa, né, ela acaba sendo um desconforto, mas nada que impeça a realização do trabalho. Ô, tenente, qual o cenário... Fala, Maju, dá mais tempo para mais uma? Pode continuar. Não, dá, pode continuar, Zaidan, ela tá só mais uma, tenente. Qual o cenário ao redor, né? Porque ontem havia muita informação desencontrada, casa foi atingida. Não, nenhuma casa foi atingida. Foi só um
um pedaço de chão em que só havia mato, não havia nenhuma edificação. Outros diziam não, foi atingido ali o telhado de uma casa. Qual o cenário ao redor? Houve muita destruição na queda do avião, não só de árvores, mas alguma edificação foi atingida? Então, esse avião ele caiu no quintal de uma residência, então ele atingiu indiretamente a residência. Acabou atingindo uma parte do telhado, porém é um telhado da parte externa, então não houve dano na estrutura da casa em si. A área do quintal é uma área relativamente pequena, né? A gente pode dizer até assim que para o morador da casa realmente foi um milagre, porque de todos os locais que o avião poderia ter caído, caiu no quintal que não havia ninguém, nenhuma edificação. O incêndio ele acabou prejudicando bastante a vegetação ao redor, mas rapidamente foi contido pelo Corpo de Bombeiros. O que está causando também um pouco de, vamos dizer assim, bagunça no local é porque a gente teve que fazer uma retirada de várias árvores ao redor para realmente limpar esse terreno onde está a aeronave, para o trabalho das equipes ficar mais tranquilo, ficar um trabalho mais limpo, vamos dizer assim, e tornar aquele ambiente da ocorrência o mais seguro possível. E a gente está utilizando também as casas ao redor. Então tem diversas viaturas de diversos órgãos, com muita logística que a gente acaba trazendo para cá, para dar continuidade na ocorrência. Mas em relação ao acidente em si, realmente atingiu o quintal de uma residência, teve um pequeno fogo em vegetação que foi rapidamente controlado, então não houve grandes danos ambientais e realmente pegou uma parte do telhado dessa residência, porém uma parte do telhado externa, nada que prejudicasse a estrutura da residência, nem causasse ferimento aos moradores. Zaidan e Ana Paula, essa então foi a tenente do Corpo de Bombeiros, Olivia Perrone, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A informação que nós temos para atualizar é que esses 12 corpos que já foram retirados aqui do local do acidente, da onde a gente fala ao vivo, já chegaram no ML de São Paulo, que será fechado exclusivamente para a identificação desses 61 corpos vítimas dessa tragédia dessa aeronave que caiu aqui em Vinhedo, cidade a 75 quilômetros da capital paulista. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fechado, Maju. Obrigada pelas informações. Maju Arruda Leite, que desde as primeiras horas da manhã está em Vinhedo, acompanhando o trabalho das equipes de resgate. E a gente já tem a informação de que parte, né, desses corpos chegou ao IML Central, que fica ali na região do Hospital das Clínicas, na capital paulista. Pelo menos um carro, né, do IML já chegou ao local e todos esses carros estão vindo para a capital paulista, escoltados também pela Polícia Militar. Já já a gente vai conversar com a reportagem do Grupo Bandeirantes que está por lá, para trazer mais informações aqui para a gente de como vai ser feito esse trabalho daqui para frente, né? Porque os familiares precisam de laudos, precisam de papel, precisam de documento para começar a dar continuidade a tudo que tem que ser feito na sequência, né? De velório, de enterro dos restos mortais dessas pessoas que infelizmente faleceram neste acidente, né? E também tem muitas pessoas, vale a gente lembrar, que não vão ser sepultadas em São Paulo, né? Então podem ir para outras cidades da região metropolitana, outros estados, principalmente o Paraná. Então, quanto antes esse trabalho do IML puder ser feito, melhor, né? Mais conforto ou menos sofrimento para esses familiares. Vamos falar mais